Ela não vai dizer isso em voz alta, mas o seu sistema nervoso já sabe, porque quando uma mulher quer se entregar a você, algo muda no ar entre vocês, a atmosfera fica diferente, e você sente isso antes mesmo de conseguir entender racionalmente, por isso escute com atenção, pois a maioria dos homens foi treinada a procurar sinais barulhentos e óbvios como flerte exagerado, sedução direta ou contato físico constante, e exatamente por isso acabam ignorando o sinal mais poderoso de todos, porque quando uma mulher quer realmente se entregar a você de forma emocional e mental, ela não se move em sua direção com ruído, ela se move com segurança, e o primeiro sinal oculto é justamente este. A guarda dela começa a se dissolver sem que você precise pedir, não em uma confissão dramática nem em lágrimas, mas em momentos que parecem quase acidentais, ela para de atuar, para de representar um papel. A voz fica mais suave, as reações desaceleram quando ela está perto de você, ela não sente mais a necessidade de impressionar, entreter ou se defender, e perto de você ela simplesmente expira, solta o ar, relaxa, e isso não é fraqueza, isso é confiança. E confiança é a moeda mais rara dentro da psicologia feminina. Por isso observe com cuidado como ela se comporta quando aparentemente nada está acontecendo, quando há silêncio, quando a conversa faz uma pausa natural. Se ela permanece presente em vez de tentar preencher o espaço, se ela não corre imediatamente para pegar o celular, se ela permite que o silêncio exista entre vocês sem ansiedade, isso não é tédio, isso é conforto, é o sistema nervoso dela dizendo internamente estou segura aqui, e a maioria dos homens destrói esse momento sem perceber ao tentar acelerar as coisas, confundindo segurança com um convite para pressionar, se aproximam rápido demais, falam demais, exigem clareza, pedem definições. E em um instante o encanto se quebra, porque uma mulher que quer se entregar a você não está procurando pressão, ela está procurando permissão para relaxar em você sem medo de ser consumida, controlada ou apressada. Aqui está algo que a maioria dos homens nunca foi ensinada. Quando uma mulher confia em você, ela começa a revelar partes de si mesma que esconde do mundo, não suas conquistas ou seus destaques, mas suas contradições, suas dúvidas. Os pensamentos que ela normalmente filtra quando está perto de outras pessoas, e ela pode dizer coisas como eu normalmente não conto isso para ninguém ou isso pode soar bobo, mas, e essas frases não são jogadas ao vento, elas são portas, e se você responde com julgamento, com a necessidade de corrigir, de consertar ou com um ar de superioridade, ela fecha essas portas para sempre, mas se você escuta sem interromper, se não corre para resolver, se simplesmente sustenta o espaço, algo profundo acontece, ela começa a associar você a alívio emocional, a paz, a estabilidade, e nesse ponto a atração deixa de ser apenas química e se transforma em apego. Outra camada desse sinal é a forma como ela reage às suas imperfeições, porque quando uma mulher está apenas levemente interessada, ela observa seus erros, mas quando quer se entregar a você, ela os absorve, ela não recua quando você demonstra incerteza, não o pune por vulnerabilidade, não usa sua honestidade contra você mais tarde, pelo contrário, ela se aproxima ainda mais. E isso acontece porque a sua abertura dá a ela permissão para ser humana também, e é aqui que muitos homens se confundem. Ao achar que força significa distância emocional, quando na verdade maestria emocional é algo completamente diferente, é estar centrado o suficiente para permitir que alguém o veja como você é sem desmoronar, sem implorar, sem precisar de reafirmação constante, pois uma mulher não se entrega a um homem porque ele é perfeito, ela se entrega porque ele é estável, e estabilidade não grita, ela irradia. Se você já percebeu uma mulher ficando mais calma ao seu redor com o passar do tempo, rindo mais baixo, falando mais devagar, confiando no silêncio. Entenda isso com clareza, ela não está perdendo interesse, ela está perdendo medo. E o medo é a última coisa que separa a curiosidade da entrega. Mas a maioria dos homens nunca percebe esse sinal porque está ocupada demais tentando ser escolhida, enquanto o homem que entende isso se torna aquele que ela escolhe sem sequer perceber que já escolheu. O segundo sinal oculto é sutil e exatamente por isso é perigoso para homens que não entendem-a psicologia feminina, porque ela começa a permitir que você influencie suas decisões, não porque você pediu, mas porque ela quer, e isso não é obediência, é alinhamento. Pois quando uma mulher quer se entregar a você, ela começa a incluí-lo no mundo interno dela, não apenas na agenda, mas no pensamento, e pode perguntar de forma casual o que você acha de coisas que tecnicamente nem dizem respeito a você. Como a roupa que ela vai usar, decisões de carreira, a forma como lidou com um conflito ou até o que pedir em um restaurante. E muitos homens ouvem isso e acham que se trata de controle. Mas não é, trata-se de respeito, porque uma mulher só abre o espaço de decisão dela para um homem que ela considera centrado, competente e emocionalmente seguro, e se ela não valorizasse sua perspectiva, simplesmente não a convidaria, já que mulheres estão constantemente cercadas de opiniões e conselhos. O que elas não têm é clareza, e quando ela enxerga clareza em você, ela naturalmente se inclina.
Nessa direção, o erro comum dos homens é confundir esse sinal com uma oportunidade de dominar, tornando-se rígidos, dando ordens em vez de orientação, e no exato momento em que ela sente sua autonomia diminuir, o desejo dela colapsa, pois a influência precisa parecer opcional, e quando ela percebe que pode discordar da sua opinião sem punição e você permanece calmo, centrado e inalterado. Algo poderoso acontece, a confiança dela se aprofunda porque agora ela entende que a sua masculinidade não é frágil. Outra expressão desse sinal é a forma como ela ajusta o ritmo dela ao seu, a comunicação começa a espelhar sua cadência, se você é calma, ela se acalma, se você precisa de espaço, ela não entra em pânico, ela respeita, para de buscar validação porque se sente emocionalmente ancorada, e isso não é indiferença, é segurança. Porque uma mulher se entrega a um homem quando acredita que ele pode sustentá-la psicologicamente, quando sente que as emoções dela não vão sobrecarregá-lo, que a incerteza dela não vai assustá-lo e que a intensidade dela não vai afastá-lo. Observe atentamente como ela lida com discordâncias com você, pois isso revela tudo, já que quando uma mulher quer se entregar ela não tenta vencer discussões, ela tenta ser compreendida, o tom de voz suaviza mesmo quando discorda, ela explica em vez de atacar, permanece presente em vez de se fechar ou explodir. Porque está investida na conexão e não no ego. E aqui está a parte que a maioria dos homens ignora, ela começa a testar sua estrutura emocional, não com manipulação, mas com contraste, podendo se afastar um pouco, desafiar uma crença sua ou expressar um medo e observar sua reação, não para prendê-lo, mas para medi-lo. Para ver se você reage ou permanece centrado, se fica defensivo ou curioso, se colapsa ou continua sendo você mesmo, e se você falha nesses testes ela não o pune, ela apenas para de se abrir, mas se você passa permanecendo calmo, honesto e inteiro, a atração dela muda de interesse para devoção. Outro indicador silencioso é a forma como ela fala de você quando você não está presente. Se ela o menciona em conversas com outras pessoas, se diz coisas como ele diria isso ou ele pensa assim. Entenda bem, você entrou no diálogo interno dela, e isso não é flerte, é vínculo, porque uma mulher que quer se entregar começa a carregar você com ela, sua presença permanece mesmo na ausência, seus valores ecoam quando ela toma decisões sozinha, e é assim que o apego se forma, não pela intensidade, mas pela consistência, e a consistência não vem de tentar mais, mas de estar centrado o suficiente para permanecer o mesmo independentemente do que ela sente naquele dia, homens que compreendem. Isso não perseguem proximidade, eles a permitem, e por isso as mulheres se movem em direção a eles de forma voluntária, sem força, sem medo e sem arrependimento. O terceiro sinal oculto é aquele que a maioria dos homens interpreta completamente errado, pois ela se torna emocionalmente generosa com você, não em demonstrações dramáticas nem em reafirmações constantes, mas na forma como ela dá sem fazer contas. Porque quando uma mulher quer se entregar a você, ela para de proteger sua energia emocional ao seu redor e começa a investi-la, lembrando de pequenos detalhes que você jamais imaginou que importassem, como a forma como você toma café, uma história que contou semanas atrás ou um medo que mencionou uma única vez, e isso não é coincidência, é atenção, já que a atenção de uma mulher é o recurso mais valioso que ela possui e ela não consegue fingir por muito tempo para onde essa atenção vai. E quando ela começa a priorizá-la emocionalmente, você sente isso na constância silenciosa com que ela aparece. Ela pergunta como você está sem motivo aparente, não para controlar ou monitorar, mas porque você passou a fazer parte das preocupações dela, seu humor importa, seu silêncio não passa despercebido e suas conquistas se tornam pessoais para ela, e aqui está a diferença que muitos homens não entendem. Esse tipo de cuidado não é maternal, é íntimo. Pois uma mulher não nutre emocionalmente um homem por quem ela é indiferente, ela faz isso por um homem com quem se sente conectada. E com quem imagina um vínculo emocional futuro, mesmo que ainda não tenha admitido. Outra camada desse sinal é como ela reage quando você não está no seu melhor momento, porque se ela quer se entregar a você, ela não desaparece quando você está lutando, não o envergonha por estresse ou cansaço, nem usa seus momentos baixos como arma, pelo contrário, ela se torna mais estável. Escuta mais e pressiona menos, o que não significa tolerar caos ou desrespeito, mas sim enxergar sua humanidade sem entrar em pânico. E isso é crucial, pois ela não tenta consertá-la a menos que você peça, ela apoia sem controlar, oferece presença em vez de soluções, e isso é maturidade emocional que só aparece quando ela se sente segura com você. Observe também como ela lida com seus limites, porque uma mulher que quer se entregar os respeita de forma instintiva, se você precisa de espaço ela não o culpa. Se você diz não, ela não o pune. Se você está indisponível, ela não cria jogos de ciúmes, ela se adapta. Porque não está tentando extrair validação de você, mas construir algo com você. Existe uma verdade que a maioria dos homens nunca ouve: quando uma mulher se sente emocionalmente ligada, o sistema nervoso dela se regula junto com o seu estado emocional influencia o dela, se você está calma, ela se sente mais calma, se você está centrada, ela se sente mais segura.
E é por isso que homens emocionalmente caóticos afastam mulheres emocionalmente generosas. Outro sinal silencioso é a disposição dela em ser paciente com você, não de forma indefinida, mas intencional. Ela não o pressiona para definir rótulos, não força marcos emocionais, permite que a conexão se desenvolva naturalmente porque confia na direção, e essa paciência não é passiva, é confiante, pois ela não espera porque não tem opções, ela espera porque escolheu onde investir. Mas é exatamente aqui que muitos homens sabotam tudo ao duvidarem do próprio valor, pedindo reafirmação, questionando o interesse dela e buscando confirmação verbal em vez de confiar nas evidências emocionais, porque no momento em que um homem pede que uma mulher prove aquilo que ela já está oferecendo, a dinâmica muda, ela passa a se sentir avaliada em vez de conectada, e uma mulher só se entrega quando se sente livre, não examinada. Se você percebe que ela oferece calor emocional sem exigências, consistência sem pressão e cuidado sem expectativa, entenda que ela não está apenas interessada, ela está se abrindo, e abrir-se é o passo imediatamente anterior à entrega, mas a entrega só acontece quando o homem que a recebe não tenta agarrá-la, então permita que ela dê no ritmo dela e responda com presença, não com ansiedade, porque quando uma mulher sente que a generosidade emocional dela encontra força em vez de carência, ela não se afasta, ela se aproxima por completo. O quarto sinal oculto é aquele que muitos homens ignoram porque não parece romântico à primeira vista, pois ela começa a revelar conflitos internos e não apenas sonhos, já que quando uma mulher quer se entregar a você, ela não mostra apenas as partes que brilham, mas também as partes que a confundem, as contradições e os momentos em que ela mesma não se entende totalmente, podendo dizer coisas como não sei porque me sinto assim ou uma parte de mim quer isso, mas outra parte tem medo. E isso não é despejo emocional, é vulnerabilidade com intenção. Porque uma mulher não expõe sua tensão interna a um homem que considera temporário, ela faz isso com alguém que acredita ser capaz de sustentar complexidade sem julgamento, e é aqui que homens imaturos entram em pânico ao ouvir incerteza e tentam simplificar tudo, apressam a reafirmação, minimizam dizendo você está pensando demais ou não é tão profundo, e ao fazer isso comunicam claramente que ela está sozinha com aquilo, enquanto uma mulher se entrega a um homem que consegue sentar com ambiguidade, que não apressa a clareza dela e não exige que ela esteja emocionalmente organizada para permanecer presente. Outra expressão desse sinal é a forma como ela fala do passado, não em histórias superficiais, mas no significado emocional por trás delas, em como certas experiências a moldaram, onde aprendeu a se proteger, o que a decepcionou e o que quebrou sua confiança, e ela não busca pena, mas compreensão, porque se quisesse simpatia falaria com qualquer um. Se quisesse validação falaria com muitos, mas quando quer se entregar ela fala com você, e observe isso com atenção, ela não se coloca como vítima, ela reflete, assume responsabilidade e demonstra consciência de padrões, o que sinaliza prontidão emocional, pois uma mulher não abre essa porta a menos que acredite que você pode encontrá-la com força emocional e não com fome emocional. Existe ainda uma camada que muitos homens nunca percebem, ela começa a permitir que você a veja enquanto ainda está indecisa, antes de tudo estar resolvido, e isso é confiança em tempo real, porque a maioria das pessoas compartilha apenas conclusões, mas uma mulher que quer se entregar compartilha o processo, permitindo que você testemunhe o pensamento, a dúvida e o crescimento enquanto ainda estão acontecendo. O que importa porque significa que ela não está mais tentando se curar para você, mas permitindo ser vista inacabada, e é nesse ponto que ela se torna sensível às suas reações, observando seu rosto, percebendo seu tom e sentindo se você está realmente presente ou apenas esperando sua vez de falar, não porque precise de aprovação, mas porque está medindo segurança emocional. E se ela percebe julgamento, ela se retrai internamente de forma silenciosa e permanente, mas se percebe aceitação sem passividade, curiosidade sem invasão e força sem dominação, a abertura dela se aprofunda. Outro sinal dentro desse sinal é a disposição dela em pedir desculpas de forma sincera, não defensiva nem estratégica, pois uma mulher que quer se entregar não protege o ego às custas da conexão, ela valoriza a reparação mais do que o orgulho, e isso é investimento emocional em alto nível. Aqui está uma verdade que a maioria dos homens nunca escuta: mulheres não se entregam a homens intensos, elas se entregam a homens estáveis, porque a estabilidade permite que ela explore a si mesma sem medo de perdê-lo, sem medo de ser punida pela honestidade e sem medo do caos emocional. E se você consegue permanecer centrada enquanto ela revela incerteza, sem apressar clareza ou exigir resoluções, mantendo-se presente sem se perder, você se torna o lugar onde ela sente que pode pousar. E quando uma mulher encontra um lugar onde pode pousar emocionalmente sem armadura, ela não apenas visita, ela fica.
Sexto sinal oculto é o mais poderoso e o mais mal interpretado, pois ela começa a imaginar você no futuro dela sem precisar de garantias suas, e isso não aparece como pressão, mas como inclusão. Ela fala em possibilidades em vez de promessas, menciona momentos futuros de forma casual, não para prendê-lo, mas porque a mente dela naturalmente coloca ali. Como um comentário sobre uma viagem que gostaria de fazer um dia, ou uma situação em que diz você seria bom nisso ou você entenderia, e ela não pergunta para onde as coisas estão indo porque emocionalmente já está caminhando nessa direção, já que quando uma mulher quer se entregar ela não exige garantias, ela observa a sua consistência, a forma como você lida com o tempo, o stress, os limites e a incerteza, e quando percebe que você permanece centrado, não performático nem reativo. O sistema nervoso dela toma uma decisão antes mesmo da lógica e ela se senta sentada com você. Outra camada desse sinal é como ela reage a outros. Homens ao seu redor, não com ciúme, mas com neutralidade, sem competir, comparar ou testar, porque quando uma mulher escolhe um homem internamente as outras opções perdem relevância emocional e viram apenas ruído, e é exatamente aqui que muitos homens sabotam tudo buscando reafirmação, fazendo perguntas desnecessárias, procurando provas em vez de presença e tentando garantir verbalmente o que já está se formando emocionalmente, pois no momento em que você persegue certeza, você cria pressão. Enquanto uma mulher se entrega a um homem que permite que o vínculo respire, que não interroga a conexão nem apressa rótulos para acalmar a própria ansiedade. Poucos homens entendem que certeza é masculina, segurança é feminina, e quando você incorpora certeza em si mesmo e não na relação, ela relaxa na segurança com você. Outro sinal inconfundível é como ela lida com a distância. Porque se ela quer se entregar a você à distância não gera pânico nem jogos, ela não o pune por precisar de espaço nem retira afeto para recuperar controle, mantendo-se emocionalmente consistente mesmo quando você não está sempre presente, porque confia no vínculo e sabe que você não está desaparecendo. E essa confiança só nasce quando uma mulher se sente emocionalmente sustentada e não emocionalmente perseguida. Observe também como ela se torna mais receptiva em vez de defensiva. Como os elogios chegam mais fundo, o toque fica mais suave, o contato visual dura mais e a linguagem corporal se abrem. Vez de se contrair porque ela não se arma ao seu redor, ela derrete, e derreter a entrega sem submissão. A verdade final é esta: uma mulher não se entrega a um homem porque ele a convenceu, ela se entrega porque se sentiu segura para fazê-lo, segura para ser lenta, honesta, incerta e profundamente ela mesma, e essa segurança não nasce de palavras, mas da sua postura emocional. De como você lida com o silêncio, de como responde à vulnerabilidade e de quão pouco precisa que ela preencha seus vazios, pois homens que entendem isso não perseguem mulheres, eles se tornam o lugar para onde as mulheres se movem, e agora fica a pergunta para você refletir e responder honestamente nos comentários. Qual desses sinais você já sentiu antes, mas só agora conseguiu reconhecer, e se isso fez sentido para você, curta o vídeo. Inscreva-se para mais verdades que a maioria dos homens nunca foi ensinada e compartilhe com aquele amigo que precisa ouvir isso antes de cometer os mesmos erros outra vez.